Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre a carta aos Filipenses. Paulo manda uma carta para a cidade de Filipos e nós estamos então estudando esta carta. Nós vamos iniciar agora o capítulo 2 desta carta de Paulo aos Filipenses. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós já havíamos visto o primeiro capítulo, nós já havíamos visto alguns detalhes sobre a cidade de Filipos e os seus habitantes, e agora Paulo começa a dar algumas instruções sobre a vida cristã. E ele vai falar sobre esta base da vida cristã. Em que está baseada a vida do cristão? Em que se baseia? Qual é o fundamento? O fundamento está lá na salvação. Todos os fundamentos, todo o fundamento, toda a base da nossa vida cristã, ela foi estabelecida na salvação. Então, o plano de salvação está trazendo para nós toda esta base, todo este fundamento, todo este suporte de nossa vida. E Paulo começa a explicar o seguinte, que aquele sentimento que Cristo tinha, que Cristo demonstrava quando estava entre nós, quando estava como homem, como pessoa aqui no mundo, né? Este mesmo sentimento, ele deve estar em nós, no sentido de que nós devemos nos conformar com este sentimento de Cristo, nos adaptar, nos adequarmos a este sentimento de Cristo. Por que isso? Porque se nós estamos em Cristo, nós devemos ter o mesmo sentimento que ele tinha quando estava aqui. E, portanto, nós, enquanto estivermos aqui, devemos ter este mesmo sentimento, este mesmo comportamento, esta mesma forma de agir como Cristo tinha. Significa dizer que você vai ter que imitar? Sim, você vai ter que observar o comportamento e você vai ter que estudar esse comportamento e você vai ter que observar este comportamento porque você vai ter que fazer igual. Você vai ter que se conformar com o perfil, com o comportamento de Cristo, com o sentimento que Cristo tinha. Nós somos, como cristãos, e porque estamos em Cristo, nós devemos imitar aquilo que Cristo tinha. Nós devemos ter o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, a mesma obediência, porque nós estamos aprendendo de Cristo. Nós estamos tentando ser como Ele. É isto que Paulo está dizendo. Esta atitude de Cristo era uma atitude eficiente, trazia resultados, trazia um efeito que vai ser observado, inclusive, lá na eternidade. Não só aqui, enquanto nós estamos nos relacionando com as outras pessoas, mas também ele vai ter uma consequência lá no futuro, lá na eternidade, como Cristo fez. Então, Cristo passou por tudo aqui, ele nos ensinou, ele passou pela cruz, ele ressuscitou. Este é o nosso caminho. É isso que nós devemos fazer. Então, o que Paulo nos diz é o seguinte: esqueça da parte material, esqueça da parte física, se preocupe com as questões espirituais, se preocupe com o relacionamento, com a comunhão que nós devemos ter com Cristo e que nós devemos ter com o Espírito Santo, porque ele foi mandado para nos auxiliar. Ele deve estar conosco, nós devemos estar
em companhia dele, nós devemos estar em conformidade com Cristo e com o Espírito Santo. Nós devemos ter uma atitude espiritual e não material, não física. Esta é a nossa nova posição, porque nós não estamos mais no mundo, nós fomos separados, porque a partir do momento em que nós confessamos Cristo, nós pertencemos a uma outra realidade, uma realidade espiritual. Nós estamos numa nova posição, uma posição que pertence a Cristo. O que quer dizer isso? Nós não estamos mais num mundo de pecado, nós não estamos mais num mundo de fazer as coisas de forma errada. Muito pelo contrário, nós passamos para uma posição correta, justificada pela morte de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, por aquilo que Cristo veio fazer por nós. Portanto, nós saímos deste mundo pecaminoso, e nós estamos em salvação. Nós estamos numa nova posição. E esta posição é uma posição espiritual, é uma posição diante de Cristo, em comunhão com Cristo, em conformidade com Cristo. Nós não somos pertencentes a este mundo mais, porque a partir do momento que nós declaramos Cristo na nossa vida, nós fazemos parte de um outro corpo, nós fazemos parte de um outro mundo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que, evidentemente, depois de um tempo, passou a ser chamado de igreja. Claro que na época de Paulo não se falava assim, mas a igreja passou a ser esta representação do corpo de Cristo. Então nós somos hoje membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós pertencemos a uma outra realidade, a um outro mundo. Nós estamos em conformidade com Jesus, com Cristo. Ora, visto desta forma, então nós chegamos à conclusão de que Cristo é o nosso padrão? Sim. Então, a vida cristã, ela passa a ser representada por um padrão, por um modelo. Quem é esse modelo? Cristo é esse modelo. Tem que ser Cristo. Não é ninguém, não é esta pessoa, aquela pessoa, não. A pessoa que é o modelo, a pessoa que é o padrão, o parâmetro, é Jesus. Nós devemos tentar nos aproximarmos de Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus nós formos, melhor, mais próximos da perfeição nós estaremos. Jesus, quando antes de vir para este mundo feito carne, quando ele se fez carne, antes disso, ele tinha uma outra natureza, uma natureza espiritual, uma natureza essencial. Ele tinha um modo de ser e um modo de se apresentar diferente do que quando ele se torna carne e habita entre nós. Esta natureza essencial dele era devida à sua posição diante de Deus, porque ele era um com Deus, lá junto com ele. Então, esta posição em face de Deus, diante de Deus, na companhia de Deus, era uma posição diferenciada, era uma posição privilegiada. Mas, a partir do momento em que o plano da salvação é traçado, Jesus, ele se dispõe a vir, ele se dispõe a esvaziar-se desta natureza divina, desta natureza diferente, e ele se dispõe a vir em forma de servo, com uma condição diferente. Então ele tinha uma natureza diferente, uma natureza essencial, uma natureza divina, mas ele veio em forma de homem. Ele se torna carne, João explica isso, né? Ele se torna carne e ele vem em forma de servo, na condição humana. E na condição humana, ele veio como servo, ele veio como obediente, ele veio para
cumprir uma missão. E esta missão não era qualquer missão, era uma missão super difícil. Era uma missão em que ele veio como servo. O que quer dizer como servo? Ele veio como escravo. Escravo de toda a lei e escravo de Deus. Ele veio para cumprir tudo aquilo que estava na lei. Nós já explicamos isso lá nos vídeos, né, de Romanos, nós fizemos esta explicação e isso vai acontecer de novo, a gente vai acabar explicando isso de novo em outros livros, em outras partes da Bíblia, isso acontece de novo, essa explicação acontece de novo, mas aqui é importante que o amado lembre, Jesus veio cumprir a lei, ele veio obedecer a lei, porque a lei era o que existia antes dele. E ele veio, em cumprindo a lei, ele veio trazer uma salvação através de uma aliança diferente. Esta aliança é a partir da graça. Portanto, ele veio obedecer o que Deus estava dizendo a ele, obedecer toda a lei. Portanto, ele era um escravo, ele era um servo. O servo sofredor de Isaías. Nesta época em que Jesus veio, o servo, o escravo, ele não tinha muitas opções na vida dele. Ele tinha uma missão, obedecer. Tudo que o seu senhor mandasse, ele fazia. E mesmo que fizesse do jeito que fora mandado, do jeito que estava sendo dito, mesmo assim, eventualmente, ele acabava sendo castigado. E este castigo era injusto. Ora, o que aconteceu quando Jesus veio? Ele veio em forma de servo, ele cumpre todas as determinações de Deus, ele cumpre toda a regra, toda a lei, e mesmo assim ele foi castigado. E o castigo foi injusto porque ele não era pecador. Mas ele sofreu o castigo do pecado. Qual pecado, se ele não era pecador? O meu pecado, o teu pecado. Porque ele levou na cruz o meu e o teu pecado. Exatamente para cumprir na cruz aquilo que estava determinado pela lei. E quando ele fez isso, ele traz para nós a salvação. Ele traz para nós o expurgo de todo pecado. Então ele vem trazer uma salvação, ele vem selar uma nova aliança com o seu próprio sangue. Uma coisa interessante aqui é que existiam várias formas de dar pena de morte naquela época. A pior de todas era a crucifixão, era a morte pela cruz. A morte pela cruz, ela era destinada ao pior criminoso, ao crime mais terrível, era destinado, então, aquele que cometeu o crime mais terrível, era destinado ao criminoso, né, que o fez. Mas também era para o escravo. O escravo não morria de uma outra forma, ele morria pregado numa cruz, ele morria crucificado, porque era a forma mais terrível. Para o povo judeu, esta forma de punição, que era uma forma romana de punição, era uma abominação, porque os judeus entendiam que aquele que era morto no madeiro, ou seja, aquele que era morto por crucifixão, era uma abominação, ele era maldito. Então veja, Jesus, que era um com o Pai, que participou da criação, né? Veja lá em Gênesis está escrito: façamos o homem à nossa imagem. Façamos quem? Deus, o Filho e o Espírito Santo. Então veja, ele que tinha esta posição, ele se esvazia, ele se despe desta posição e ele vem em forma de homem, ele vem para ser humilhado, ele vem para obedecer, ele vem para cumprir, e ele vem para morrer e determinar uma nova aliança para a aliança da nossa salvação. Isto por crucifixão. Então, amado, veja que não é qualquer
missão. A missão de Cristo era uma missão super importante. Jesus continua sendo o nosso padrão de vida também depois da morte. Porque uma vez que ele morre na cruz, o que acontece em seguida, a obra dele não termina ali na cruz com a morte. A obra dele continua. Deus, ao ressuscitar Jesus, ele exalta. Então nós entendemos, e os estudiosos da palavra de Deus entendem que existem dois momentos na vida de Jesus. Existe um momento de humilhação, quando ele se despe desta condição divina, essencial, ele desce aqui e ele passa então para um estado de humilhação, porque ele está sem aquelas características divinas que eram dele, porque ele estava com o Pai, ele era um com o Pai, havia comunhão entre os dois. Quando ele vem em forma de homem, ele vai então agora passar por um estado de humilhação. A humilhação tem o seu auge, o ponto máximo da humilhação é quando ele sofre e ele morre. Então o seu sangue é derramado. Esse é o ponto máximo da humilhação, porque ele foi morto pelos nossos pecados. Ele não tendo pecado nenhum. Agora veja, um segundo estado é quando Jesus é ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, nós vamos ter aqui Deus exaltando Jesus. Pela graça de Deus, ele ressuscita Jesus. E quando isso acontece, ele é elevado a uma posição que é superior à posição anterior. Antes, enquanto homem, ele era filho de Deus. Agora, ele não é filho de Deus apenas, ele é Senhor. Então, o ponto mais alto da salvação, da história da nossa salvação, é quando se reconhece Jesus como Senhor. Quando você confessa com a tua boca, no teu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, você reconhece esta história toda que eu estou te contando. Você reconhece o plano da salvação, pela graça e pelo amor divino, a nossa vida. E você reconhece que Jesus Cristo agora não é aquele servo, escravo, sofredor. Você reconhece que ele é Senhor. Porque pela obra realizada na cruz, pela ressuscitação, ele passa a ser, numa posição exaltada, ele passa a ser Senhor. Mas Deus não é Senhor? Deus é Senhor. E Cristo, então, não vai ameaçar esta posição de senhorio de Deus? Não, muito pelo contrário, porque tudo o que aconteceu foi pela graça de Deus, foi pelo poder de Deus, foi pela orientação de Deus, foi pelo amor de Deus que aconteceu. Então, Jesus, ele agora é reconhecido como Senhor para ressaltar a glória de Deus Pai, porque foi Deus Pai quem concedeu a Jesus este senhorio, por conta do seu amor por nós. A orientação, portanto, para a nossa vida, o padrão da nossa vida é um padrão de obediência, é um padrão de conformidade com a vontade de Deus, como Jesus demonstrou aqui, porque ele se esvazia desta essência, dessa condição de essência, se humilha vindo aqui em forma de homem, nos resgata, nos salva, é ressuscitado e agora está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Portanto, ele foi obediente. Nós devemos nos conformar com este comportamento, com este padrão que é o padrão de Jesus, um padrão de obediência,
um padrão de observar as regras, de observar a vontade de Deus e cumprir aquilo que tem que ser cumprido. E aí, uma parte muito importante, então eu estou explicando o capítulo 2 aqui, e existe uma sequência, né, trazida por Paulo, e desta sequência eu vou apenas ressaltar esta parte aqui, que diz o seguinte: pelo que Deus o exaltou soberanamente. A soberania de Deus. Quem é essa soberania? Soberania de Deus. É a vontade de Deus que vai acontecer, queira você, queira quem quiser, não interessa. Não interessa quem esteja querendo de um jeito ou querendo de outro jeito. Vai acontecer exatamente como Deus determina, porque Deus é soberano. Então, pelo que Deus o exaltou soberanamente, pela soberania de Deus, pela vontade de Deus. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não existe aqui na terra nenhum nome que se equipare, que tenha equivalência com o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, eu estou falando de anjos, eu estou falando de homens, eu estou falando de mortos. Então, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Ah, mas eu conheço pessoas que não confessam. Eles vão confessar. Eles vão confessar. Nós oramos para que eles confessem a tempo, porque existe um limite para essa confissão. Num momento ou no outro, eles vão ter que confessar. Nós oramos para que esta confissão se faça a tempo para a salvação, porque confessar todos confessarão, nem que seja diante do juiz, do trono do juiz, né, no momento do nosso julgamento final. Alguns confessam antes e serão salvos. Outros entendem quando já é tarde demais, mas eles vão confessar. Eles vão entender o senhorio de Jesus que foi dado por Deus. Para nós, qual é essa consequência? A consequência, amado, é que nós confessamos o senhorio de Jesus. E como nós confessamos o senhorio de Jesus, nós fazemos parte de um outro povo. Nós fazemos parte de um outro mundo. Nós fazemos parte dos eleitos do povo de Deus. E por isso somos abençoados. E por isso nós recebemos de Deus um tratamento diferente. Este tratamento, ele é devido à nossa confissão e à nossa posição diante de Cristo, porque nós o confessamos. Então, este é o nosso posicionamento. Agora, cuidado, nós não podemos perder esta posição diante de Cristo, porque se nós perdermos desta posição, significa que nós voltamos para o mundo. Nós voltamos para todos aqueles que não confessam e que estarão sob o julgamento, sob a ira de Deus. Nós não podemos, diz Paulo, nos entregarmos às murmurações, às contendas. Nós não podemos nos entregar a uma vida que era uma vida anterior, não é essa a nossa vida agora. Por quê? Amados, lembre-se do seguinte. O amado lembra desta história. O povo de Deus foi libertado do Egito. Ele foi libertado do Egito, mas quando foi libertado do Egito, quando precisava de 40 dias para chegar na terra prometida, ele não se colocou na posição correta. Ele não se ordenou conforme a vontade de Deus. Ele foi rebelde e desobediente. E então, por 40 anos, ele foi punido. Por 40 anos, ele sofreu no deserto.
Então, amado, nós não podemos largar aquilo que nós já conquistamos. Não dá para voltar atrás como a esposa de Ló fez. Porque se a gente olhar para trás, a gente vai virar estátua de sal. Se a gente olhar para trás, o que significa olhar para trás? Olhar para o pecado, a gente vira estátua de sal. E aí, Paulo termina, né? Paulo fala, que é como nós vamos terminar este vídeo de hoje, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, que é o dia do julgamento, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém, amados. Bons estudos.